Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a análise bidimensional, uma parte da estatística que trabalha com a capacidade de verificar a relação entre duas ou mais variáveis. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos ficar para uma análise bidimensional restrita a duas variáveis, e essas duas variáveis sendo variáveis qualitativas. Bom, de fato, vai ser uma parte inicial deste processo e nas próximas aulas nós adentraremos mais a fundo sobre as relações entre outros tipos de variáveis, como variáveis qualitativas com quantitativas, com variáveis quantitativas com quantitativas. Bom, então, o primeiro tópico vai ser a análise bidimensional. Segundo tópico, as variáveis qualitativas. Nós vamos verificar a associação entre variáveis. Infecciosas de um grande hospital público. Os dados apresentados contêm ocorrências relacionadas a variáveis, as variáveis I, que vai ser a variável número de internações, C, número de crises com frequência, com infecções oportunistas. Então, são duas variáveis aqui, duas variáveis que são quantitativas discretas. Porque os número de infecções e o número de crises são números discretos, são números naturais. Bom, então nessa tabela, a gente pode notar que existe duas variáveis, formação de duas variáveis, e bem aqui, nessas duas variáveis, nós temos os valores assumidos pela variável C na primeira linha, que é 0 crises, 1 crise, 2 crises, 3 crises e 4 crises. E na coluna, em azul aqui, nós temos os valores assumidos pela variável número de internações, que poderá ser nenhuma internação, uma internação, duas internações. Então, por exemplo, esse dado 84 está relacionado à quantidade de pessoas, que são um total de 345, é a quantidade de pessoas que não teve nenhuma crise e não foi internado nenhuma vez. Já, por exemplo, esse 35 que aparece aqui está relacionado às pessoas que tiveram duas crises e sofreram uma internação. Bom, esse total que aparece aqui embaixo de cada coluna está dizendo para nós o seguinte, tipo, o total que não teve nenhuma crise foram 110, o total que teve somente uma crise foi 91, o total que teve duas crises foram 86, 3 crises foram 44, 4 crises foram 14. Essa linha do total, ela recebe o nome de marginal nesse tipo de tabela. Também existe uma outra marginal aqui, que é a nossa coluna, a nossa última coluna é uma coluna marginal. E essa coluna marginal, ela está relacionada exatamente à variável I, que é a variável que aparece aqui com seus dados na coluna. 115 significa para nós aqueles entrevistados que tiveram nenhuma internação. 130 representa para nós
os entrevistados com uma internação e 100 os entrevistados com 2 internações. Então, nós temos na coluna uma distribuição marginal referente à primeira variável i, que é a variável que toma seus valores nessa primeira coluna. E na última linha, nós temos uma distribuição marginal relacionada à variável c, que toma seus valores que estão aqui na nossa primeira linha. Bom, a pergunta que nós poderíamos fazer, por exemplo, é se existe uma relação entre o número de internações e o número de crises. Bom, isso seria verificar se essas duas variáveis elas possuem alguma relação. E o nosso intuito no curso é verificar como podemos fazer esse tipo de verificação, se existe essa relação, e se é possível medir a força desta relação. Bom, quando consideramos duas variáveis ou dois conjuntos de dados, podemos ter 3 situações. Podemos ter as duas variáveis são qualitativas, ou seja, elas são variáveis que medem, que estão associadas aos atributos, a qualidades. Elas podem ser nominais ou ordinais. As duas variáveis são quantitativas, nesse caso elas são mensuradas. Elas podem ser discretas, como é o caso do exemplo anterior, ou podem ser contínuas, ou poderá ser uma discreta e uma contínua. E uma variável é qualitativa e a outra é quantitativa. Então, são as 3 possibilidades que podem ocorrer para um conjunto de duas variáveis. Bom, o nosso caso anterior, nós temos número de internações e número de crises com infecções oportunistas. Nós tínhamos essa distribuição, essa tabela, e a presença dessas duas variáveis I e C tornam duas variáveis quantitativas, que está exatamente assumindo o caso da situação B, que as duas variáveis são quantitativas. Bem, o que manda nessas 3 possibilidades é que as técnicas de análise de dados nas 3 situações elas são diferentes. Quando você tem que as variáveis são qualitativas, os dados eles são resumidos em tabelas de dupla entrada, onde aparecerão as frequências absolutas ou a contagem de indivíduos que pertencem simultaneamente às categorias de uma e outra variável. Então, você tem aquela tabela onde você coloca os atributos de cada variável e você faz a contagem de quantos indivíduos estão dentro daquele atributo. E quando as duas variáveis são quantitativas, as observações provenientes de mensurações e técnicas como o gráfico de dispersão e os quantis podem ser aplicadas. Esse gráfico de dispersão seria, por exemplo, você tem os valores de uma variável, os valores da outra variável, e você monta pares ordenados, que são pontos no plano cartesiano, e representa esses pontos. Então, esses pontos ficam dispersos. A este gráfico, nós damos o nome de gráfico de dispersão. Bom, e quando temos uma variável qualitativa e outra quantitativa, em geral, a análise é feita do seguinte modo. A variável quantitativa, quando os dados são categorizados de acordo com os diversos atributos da variável qualitativa. Por exemplo, suponha que a gente faz uma pesquisa sobre, durante esse período pandêmico, o número de livros que foram lidos pelos alunos do curso de psicologia. Bom, então nós temos vários valores assumidos pela variável, número de livros, uma variável discreta, e essa variável discreta ela poderá também subdividir o grupo analisado em outras duas variáveis, em uma outra variável que assume 2 valores, que seria uma variável nominal, uma variável tipo sexo, masculino e feminino. Então você tem número de livros lidos durante a pandemia pelos alunos do curso de psicologia. Você pode dividir esse grupo entre os alunos do sexo masculino, quantos livros leram,
o aluno do sexo feminino, quantos livros leram. Então você tem aí a presença de duas variáveis, uma que é uma variável discreta, outra que é uma variável nominal, uma variável quantitativa, outra variável é qualitativa, e você poderá ter o interesse, por exemplo, de verificar se existe uma dependência do gênero da pessoa em relação ao número de livros que ela leu. Então, isto seria uma análise sobre esses dois dados que poderia ser feito numa situação hipotética dessa pesquisa que eu acabei de mencionar. Bom, contudo, todas essas situações, o objetivo é encontrar as possíveis relações ou associações entre as duas variáveis. Essas relações elas podem ser detectadas por meio de métodos gráficos ou medidas numéricas. Então, os métodos gráficos, quando eu faço o gráfico de dispersão quando eu mencionei para vocês há pouco, se eu verifico que aqueles gráficos dispersos, ele tende a ter um comportamento de uma curva de uma função, quer dizer que existe uma relação entre os dois dados. Ou medidas numéricas, que são as medidas de correlação que nós vamos estudar. Bom, então vamos lá. Como que nós vamos fazer esse processo inicial para as variáveis qualitativas? Bom, suponha que queiramos analisar o comportamento das variáveis grau de instrução e região de procedência. Então, tem aqui uma distribuição, isso aqui a gente poderia supor, por exemplo, que são 36 funcionários, que é o total, 36 funcionários de uma empresa, e nessa empresa tem pessoas que são oriundas da capital, do interior ou de uma outra região, e as formações são diversas, tem fundamental completo, médio e o superior. Então, essa tabela, ela está feita aqui com os dados absolutos. Ela representa uma tabela para nós que chama-se distribuição conjunta da variável v e da variável y. Então, na linha, eu tenho informações da variável y. A variável y é uma variável que ela é qualitativa nominal, ou qualitativa ordinal, perdão. Já a variável v é uma variável qualitativa nominal. Bem, então, por exemplo, nessa empresa, 7 pessoas são do interior e essas 7 pessoas do interior possuem nível médio. Então, daquelas pessoas que têm nível médio e moram no interior, ou vêm do interior, dá um total de 7. Essa tabela ela poderia ser feita de outra forma. Esses dados são dados absolutos. Mas a gente poderia pegar esses dados e olhar de forma relativa. Aí, quando eu olho de forma relativa, eu posso olhar o que representa cada dado em forma relativa ao total geral ou em relação ao total de cada coluna. Por exemplo, 4 que representa em termos percentuais do 12. Ou poderia olhar também em relação ao total da linha. O que 4 representa em relação ao total 11. Então, se eu faço isso, por exemplo, em relação à coluna, eu estou dizendo que é um cálculo rápido, 4 é a terça parte de 12, então daria que aproximadamente 33% daqueles que têm ensino fundamental são da capital. 3 é um quarto de 12, então 25% daqueles que têm ensino fundamental são do interior. E 5, que seria o complementar dessa porcentagem para dar 100, seriam de outra região. Da mesma forma, a gente pode fazer em relação à linha. Por exemplo, o total 12 está relacionado que eu tenho 12 funcionários dessa empresa que são do interior. Desses 12 funcionários, por exemplo, 25%, que são 3, têm ensino fundamental. 2 desses 100 por 12 funcionários, que dá um sexto, que vai dar aproximadamente 16,66%, esses 2 têm ensino superior. Então, esse tipo de tabela, quando a gente olha como uma distribuição, olhando os dados relativos, não mais dados absolutos, nós podemos olhar ele tanto relativo ao total da linha, como também relativo ao total da coluna ou relativo ao total geral.
A escolha depende da situação que você quer verificar. Às vezes tem mais explicação, os dados, por meio ao total da coluna do que o total geral. O total geral poderia ter uma discrepância muito grande. Então, vai ser algo que a gente vai depois verificar em alguns exemplos. Então, cada uma dessas tabelas recebe o nome de distribuição conjunta. Bom, então vamos mexer um pouquinho com essa análise bidimensional, tratando mais do exemplo anterior. Bem, então, a gente vai construir para essa tabela distribuição conjunta em relação ao total geral. Então, nós vamos transformar esses dados que estão nessa tabela, que são dados absolutos, em dados percentuais, que é a frequência relativa. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que o 36 é o nosso total, ele vai representar o nosso 100%. Então, o que nós vamos transformar aqui é cada valor em sua porcentagem, representada sobre o 36. E, basicamente, vamos usar a regra de 3. Por exemplo, 4 vai representar uma porcentagem X. Esse 4 que a gente está olhando aqui seria nosso primeiro valor. Seriam 4 pessoas que vêm da capital e têm ensino fundamental. E eu sei que o total 36 representa 100%. Então, se eu pego e multiplico cruzado, a gente vai obter que 36x é igual a 400. Então, x é igual a 400 dividido por 36. E note que 400 dividido por 36, até antes de fazer a divisão, eu vou fazer a seguinte jogada. Vou colocar 4 sobre 36 vezes 100. Então, o que aparece aqui, nesse 4 sobre 36, é exatamente a frequência absoluta sobre o total. E quando nós multiplicamos por 100, nós temos esse valor em porcentagem. Então, nós temos a frequência relativa, que seria, no caso, um dado unitário, e agora nós temos, multiplicando por 100, um dado em porcentagem. Bom, essa divisão aqui vai dar aproximadamente 11,11%. Então, isso quer dizer que é fundamental vindo da capital, em relação ao total, nós temos 11,11%. Aí vamos preencher os demais, tá? Aí, para preencher os demais, eu vou fazer a seguinte jogada para facilitar a nossa conta. Por exemplo, eu vou calcular o que representa uma pessoa no total 36, isto é, vou calcular o que é 1 sobre 36 e vou multiplicar por 100 para dar uma porcentagem. Eu sei, então, um indivíduo dentro dos 36 representa um certo percentual. E esse percentual, quando nós fazemos, nós obtemos aproximadamente 2,78%. Então, isso seria o que representa uma pessoa. Bom, nessa parte aqui, no interior, nós temos 3 pessoas que têm o ensino fundamental e vêm do interior. Então, se eu quero a porcentagem deles, eu vou pegar esse valor que é 2,78 e vou multiplicar por 3. Então, 2,78 vezes 3. Isso dá 8,34%. Eu coloco aqui 8,34%. Quando eu for fazer, por exemplo, ou com 5 pessoas, e essas 5 pessoas que estão aqui são aquelas pessoas das 36 que têm fundamental e vêm de outra região. Então, eu faço 5 vezes o 2,78. Isso dá 13,9%. O total seria você somar essa quantidade, ou se não, pegar o 12 aqui e verificar o que representa em 36. Bom, isso vai dar 33,33%. E dessa forma, nós vamos fazer todos eles. E isso vai ser um piscar de olhos. Bom, você piscou os olhos e nós fizemos todas as contas. E nós temos aqui, nessa linha, a nossa marginal, que está relacionada à distribuição
da variável y, e nessa linha, nessa coluna, a nossa outra marginal que está relacionada à distribuição da variável v. Bem, então, a gente construiu a distribuição conjunta desta variável v e y em termos relativos, olhando o total geral. Nós podíamos fazer em relação ao total da coluna, ao total da linha, teríamos outras distribuições. Eu gostaria que você depois tentassem fazer isso, fazer a distribuição dessa tabela em relação à coluna ou em relação à linha, tá bom? Vamos seguindo. Um dos principais objetivos de se construir uma distribuição conjunta de duas variáveis qualitativas é descrever a associação entre elas. Isto é, queremos conhecer o grau de dependência entre elas, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma delas quando conhecemos a realização da outra. Então, essa ideia da relação entre as duas variáveis, você estabelece uma relação que elas têm e por meio dessa relação você consegue prever resultados futuros baseado no conhecimento de uma das variáveis. Por exemplo, suponha que durante todo o processo eleitoral, desde as 4 últimas eleições, a quantidade de mulheres que estão na eleição, que participam da eleição e que são eleitas, sejam calculados. Então, você tem uma proporção de mulheres, vamos pensar, nós temos uma quantidade de mulheres X e obtemos a proporção de mulheres Y que são eleitas. Então, você imagina que se essas variáveis elas são explicadas, uma tem relação com a outra, uma certa dependência, a gente pode prever, por exemplo, na eleição do ano que vem, qual que seria o total de mulheres, ou a porcentagem de mulheres que seriam eleitas daquelas que se candidataram, tá bom? De fato, aqui existe um problema, porque as 4 últimas eleições têm eleições para cargos distintos. Uma hora nós temos as eleições municipais, outra hora nós temos as eleições a nível estadual e nacional. Então, isso daí pode influenciar também no resultado da nossa pesquisa, no resultado de a gente tentar explicar essas duas variáveis. Bom, então vejamos como podemos identificar a associação entre duas variáveis da distribuição conjunta. E nós vamos mexer isso com o seguinte exemplo. Queremos verificar se existe ou não associação entre o sexo e a carreira escolhida por 200 alunos de economia e administração. Será que a escolha de um desses cursos como carreira está direcionada ao sexo da pessoa? É o que nós vamos tentar desvendar por meio dessa tabela. Então, nós temos duas variáveis. Uma variável é a variável x, que é uma variável nominal, e outra variável, a variável y, que também é uma variável nominal. As duas variáveis são nominais porque eu não consigo estabelecer a ordem entre as duas. Bom, são variáveis qualitativas. Então, aqui está a distribuição conjunta dessa variável. Então, nós temos a variável x na linha, a variável y na coluna, nós temos a marginal aqui em relação à variável x, e nós temos a marginal aqui em relação à variável y. Note que existe uma diferença significativa entre os totais de cada linha, que são os totais das marginais. Então, nós temos, por exemplo, 140, 60, é uma diferença grande. 120, 80, também é uma diferença grande. Então, nesse caso, não seria benéfico a gente verificar, por exemplo, uma distribuição conjunta em relação ao total, porque tem uma discrepância muito grande em relação ao total para ambos os dados. Por exemplo, 140 representa 70% de 200, 60 representa 30%. Então, você teria de um grupo 70% masculino, 30% feminino. Nós teríamos 60% no curso de economia e 40% no curso de administração. Então, isso já dá uma diferença muito grande. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos verificar a distribuição dessas duas variáveis em relação ao total de cada coluna. Em relação aos 140, em relação aos 60.
Bem, então vamos construir essa tabela de distribuição conjunta em relação ao total da coluna. Neste caso, a nossa referência é o 200. Nosso 200 é o 100%. Então, por exemplo, Bom, então vamos construir uma tabela de distribuição conjunta em relação ao total da coluna. O nosso total aqui, que vai representar o nosso 100%, que é a nossa referência, vai ser o total de cada coluna. Então, por exemplo, esse 140, ele é o total do sexo masculino, esse 60 é o total do sexo feminino. Então, vejamos. Curso de economia. São 85 do sexo masculino. Esses 85 representam alguma porcentagem sobre os 140. Como que eu faço para calcular essa porcentagem? A gente pode seguir a mesma ideia da questão anterior. Nós vamos pegar o 85, que é a frequência absoluta, e vamos dividir pelo 140, que é o total da coluna. Quando eu faço essa divisão, eu tenho a frequência relativa, e se eu multiplico isso por 100, nós vamos ter exatamente a frequência em porcentagem. Então, vamos dividir 85 dividido por 140 vezes 100. Então, isso vai dar aproximadamente 60,71%. Bom, evidentemente que a administração vai ser o que falta para inteirar 100%. Então, eu vou pegar 60,71 e subtrair de 100%. Isso dá 39,29%. Quer dizer que quase 60% do grupo masculino estuda economia e 39,29% do grupo masculino estuda administração. Agora vamos também para o grupo feminino, fazer a seguinte jogada. Só que no grupo feminino, o nosso total agora é 60, que é o total da coluna. E 60 vai ser o nosso referencial como 100%. Então, por exemplo, eu vou verificar o que 35 representa em 60 em termos percentuais. Então, eu faço a seguinte conta, vou pegar 35, vou dividir por 60. Isso vai dar minha frequência relativa. Se eu multiplicar por 100, eu obtenho essa frequência em porcentagem. Então, fica 35 dividido por 60. E eu multiplico por 100 a nossa porcentagem. Então, eu obtenho aqui 58,33%. Então, aqui dá 58,33% do grupo feminino estudando economia. Quando eu olho o que falta para inteirar 100%, nós obtemos a porcentagem de pessoas do sexo feminino que cursa administração. E isso dá 41,67%. 41,67%. Então, note o seguinte, né? Que por mais que a gente tenha uma discrepância entre o total de economia, o total de administração em relação ao total, nós temos aqui, pelo menos quando olhamos o total em cada coluna, que as proporções são basicamente as mesmas. Tipo, a proporção do sexo masculino, que estuda economia, é basicamente a mesma proporção do sexo feminino. A proporção que estuda administração é a mesma, basicamente a mesma proporção que estuda administração no sexo feminino. O que faltou a gente preencher aí foi a proporção do total. Quando eu faço a proporção do total, nós temos o seguinte. Aí a proporção do total, o nosso referencial de 100% é o 200, 120 representa 60% e 80 representa 40%. Então, você tem aqui no total também as proporções são todas bem próximas. Bom, pessoal. Finalizamos então essa parte de construção dessa tabela.
E agora, as perguntas que nós poderíamos fazer é se existe uma relação entre a variável a variável y, perdão, e a variável x. O que você acha? Bom, o total que nós observamos aqui nos diz que, independente do sexo, 60% preferem economia, 40% preferem administração. E quando nós vamos para os grupos do masculino e feminino separado em grupos, nós vemos que em relação ao total das marginais, essa proporção ela se mantém. Quer dizer que 60% do grupo masculino aproximadamente gosta de economia, prefere economia, 40% aproximadamente prefere administração, e o mesmo fenômeno ocorre com o sexo feminino. Então, isso indica para nós que essas duas variáveis, a variável sexo e a variável carreira, elas não têm nenhuma relação. Ou seja, que essas duas variáveis, elas parecem ser não associadas, elas não estão associadas uma com a outra. Bom, então neste final, nós termino a nossa aula aqui, e eu gostaria que você tentasse fazer essa tabela também, considerando uma distribuição em relação à marginal total, em relação à marginal da coluna. Bom, me despeço de vocês, pessoal. Até mais.